Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Essa videoaula foi feita especialmente para você, aluno ou aluna do primeiro ano do ensino médio, que está fazendo as atividades do PET, que busca videoaulas bacanas para que possa aprender a matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Venha comigo. Dentro do tema ângulos notáveis, aí da página 29 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2, 3 e 4, semana 4, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 5. Antes de iniciar a correção dessa atividade, quero aqui mandar um grande abraço aos meus queridos alunos da Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira. E se você está assistindo essa aula e quer que eu mande um alô aí para sua escola, para sua turma, seria um grande prazer. Basta você deixar o comentário lá com o nome da sua escola e da sua cidade e a gente vai interagindo, beleza? A atividade número 1 propõe que se encontre o valor de x nos diversos desenhos. O primeiro deles é esse triângulo aqui, que tem um ângulo de 60 graus. E o princípio de tudo aqui no estudo do seno, cosseno e tangente de triângulos retângulos é você saber o que é tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Eu vou deixar rolar um pedacinho de uma música aí, que eu uso trabalhar com músicas, propriedades em minhas turmas, para ficar mais leve. Ouça aí um pedacinho. No triângulo, retângulo, quais são os nomes que você usa? Lados pequenos, catetos, e lado grande, hipotenusa. Lados pequenos, catetos, e lado grande, hipotenusa. Como você ouviu, nós sabemos que o lado grande a gente chama de hipotenusa, é a mãezona, e os lados menores a gente chama de cateto, são os filhinhos, os catetinhos. Então tem a mãezona, hipotenusa e os catetinhos, que são os filhinhos. Sempre, 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 sempre o maior lado é a hipotenusa e os outros dois menores são os catetos. Se esse cateto estiver colado no ângulo, a gente chama ele de cateto adjacente. Se esse cateto estiver longe, oposto ao ângulo, veja que o 60 está cá em cima, o 8 raiz de 3 está lá embaixo, então ele é cateto oposto. O ângulo está de um lado e ele está do outro, certinho? E agora que já foram identificados aí cateto oposto e cateto adjacente, nós vamos partir para saber o que é seno, cosseno e tangente, porque é por meio dessas regras, dessas propriedades que a gente chega no valor de x. Mas como guardar isso? Para memorizar, eu trabalho em minhas turmas com música, que é uma forma fácil. Você vai na rima e vai cantando e vai guardando, beleza? Então ouça aí um pedacinho da música que eu fiz para facilitar a memorização dessas regras. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o seno, o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o cosseno, o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Mas isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Como foi dito na música, o seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O que é que a gente usa? Cateto oposto sobre hipotenusa. No cosseno, a gente usa o cateto adjacente sobre hipotenusa. E na tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha a rima. E na tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então assim a gente já tem aqui as regras do jogo, é só jogar. Para descobrirmos o valor desse x, sabendo que ele é cateto adjacente e que nesse triângulo tem o valor do cateto oposto e cateto adjacente da tangente. Então eu vou trabalhar na tangente desse ângulo que é 60, que é cateto oposto 8 raiz de 3, sobre cateto adjacente que é x. Mas quanto que é a tangente de 60? Eu uso também uma musiquinha para fixar isso aí. Nós temos uma tabelinha de senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis.
que são ângulos notáveis? São ângulos que são mais utilizados, de 30, 45 e 60. Olha a tabelinha. Aí boto 1 e boto 2 e boto 3. Aí boto 3 e boto 2 e boto 1. E depois coloco 2 no denominador de cada um. Aí boto 1 e boto 2 e boto 3. E boto 3 e boto 2 e boto 1. E depois coloco 2 no denominador de cada um. Então, quanto que é a tangente de 60? Veja que nós temos aqui 60, a tangente está aqui, olha. Raiz de 3. Então, vou substituir tangente de 60 por raiz de 3. E assim é só continuar o jogo aí. Produto dos meios e dos extremos. Aqui eu vou ter x igual a 8 raiz de 3. Se esse raiz de 3 estava aqui, olha, no numerador, posso mandar para depois da igualdade no denominador. Como esse x estava no denominador, mandei para antes da igualdade no numerador. Mas, se você quiser desenvolver de uma outra forma, tranquilo, é só seguir as regras do jogo. Certo é que agora a gente simplifica e simplifica. X igual a 8, beleza? Vamos à correção agora da letra B. Nós temos um ângulo de 30 graus, nós temos aqui esse x que é cateto oposto, porque está ao contrário do ângulo, e temos um valor na hipotenusa, na mãezona dos catetinhos. O que é que nós vamos usar? Cateto oposto e hipotenusa. O que é que a gente usa? Seno. Então, o seno de 30 vai ser igual a cateto oposto, que é x, dividido por hipotenusa, que é 11 sobre 2. Ao invés de colocar um em cima do outro, assim, eu estou colocando dividido, porque isso quer dizer divisão. Fração é divisão. Sabia? Fração é divisão. Esse está dividido por esse. Então, da mesma forma que eu coloco na vertical, eu posso colocar na horizontal. Agora, quanto que é o seno de 30? Vamos ver, seno de 30 é 1 meio, né? Então, nós vamos colocar que 1 meio é igual. Produto dos meios e dos extremos, divisão de frações, a gente multiplica em cruz. Começando do numerador, x vezes 2, 2x. 1 vezes 11, 11. Então, agora, multiplicando em cruz, 2 vezes 2x, 4x, 1 vezes 11, 11. Isolando o x, por causa da quarentena do coronavírus aí, né? Nós vamos ter 11 sobre 4. Prontinho, encontrado aí o valor do x, isoladinho, protegidinho, com seu valor definido. Beleza? Vamos agora buscar o valor de x na letra C. O ângulo é de 45 graus. A gente tem o valor no cateto oposto e a gente tem um valor na hipotenusa. O que é que a gente usa? Cateto oposto sobre hipotenusa, seno que se usa, né? Então, vamos lá. Seno de 45 é cateto oposto, que vale 6, sobre hipotenusa, que vale x. O seno de 45 na nossa tabelinha aí é raiz de 2 sobre 2, né? Agora, 6 sobre x. X igual 2 vezes 6, 12. Esse raiz de 2 troca de lugar, mas o x tranquilamente. Porque o x está no denominador, você joga para o primeiro membro, ele vai para o numerador, vai para cima. Esse 2 estava no denominador, jogou para o segundo membro, foi para cima, multiplicou 6 e virou 12. Assim como o raiz de 2 estava no numerador, jogou para o segundo membro, foi para o denominador. Porém, não se deixa raiz quadrada no denominador. É preciso racionalizar o denominador. O que significa racionalizar o denominador? Significa dar um jeito de tirar essa raiz daí. Ela não pode ficar aí. O que a gente faz? Qual artifício a gente usa? Multiplica numerador e denominador por raiz de 2. E 12 vezes raiz de 2, 12 raiz de 2. E por que eu multipliquei justamente por raiz de 2? Porque assim vira raiz de 4, que são 2. Eu racionalizei. O que quer dizer racionalizar? Torná-lo racional. Enquanto ele era raiz de 2, ele era um número irracional, não saía da raiz. A hora que virou raiz de 4, ficou racional, ou seja, sai da raiz. Você consegue extrair a raiz dele, que é 2. E assim, 12 dividido por 2, 6 raiz de 2. A letra D propõe que a gente encontre o valor de x num triângulo cujo ângulo em destaque é de 60 graus. E aqui nós temos o 9, que está como valor da hipotenusa, e temos o x, que está como valor do cateto adjacente, cateto que está colado no ângulo. Assim, cateto adjacente e hipotenusa é
cosseno. Então, cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 9. Mas o cosseno de 60, segundo a tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis, é 1/2. Então, substituindo aqui cosseno de 60 por 1/2, fazendo a multiplicação em cruz aí, produto dos meios e dos extremos, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 9, 9. Isolando o x aqui por causa da quarentena do coronavírus, ele fica protegido aí valendo 9/2 com seu valor mantido, né? Vamos agora procurar o valor de x no triângulo da letra E, cujo ângulo em destaque é de 45 graus, e tem aqui valor no cateto adjacente, que é o que está colado, e na hipotenusa. Com isso, eu vou caçar o quê? Cateto adjacente e hipotenusa, o que é que a gente usa? Cosseno. Então, cosseno de 45 é igual cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 6. O cosseno de 45 na tabelinha está aqui, ó. Cosseno. Raiz de 2 sobre 2. E aí a gente multiplica em cruz. 2x igual 6 raiz de 2. Isolando o x, por causa da quarentena também, né? Vamos ter 6 raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo que 3 raiz de 2. Brincadeiras à parte, né? A gente às vezes brinca um pouquinho para esquecer da dificuldade que está sendo ficar sem ir para a sala de aula e encontrar nossos alunos. Mas eu estou encontrando com você por meio do vídeo e espero que você esteja aprendendo, beleza? Vamos agora buscar o valor do último item dessa atividade, que é a letra F, que já incrementa um pouquinho mais. Eu adoro essa parte da matemática que nos permite achar aqui os lados do triângulo retângulo. Quando se fala em triângulo retângulo, o que vem na sua cabeça? O que seu professor fala com você do triângulo retângulo? Que quando você tiver um triângulo retângulo, você pode usar uma das ferramentas mais fantásticas da matemática, que é o Teorema do Pitágoras, que diz hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Eu tenho até uma montagenzinha nesse teorema, veja. Com ele a gente pode encontrar o esquadro em construções ou em qualquer lugar. Hipotenusa é sempre ao quadrado. Isso tem que ser igual aos cacetinhos ao quadrado. Você levou e depois somou. Vamos fazer uma contagem dos quadrinhos. Preencha a hipotenusa muito rapidinho. Então fechou e ficou perfeito, Hipotenusa ao quadrado é o quadrado dos catetos. Então, cateto ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado. O outro cateto ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado. Assim, y ao quadrado é igual a quanto? Radiciação e potenciação se anulam. É como se a radiciação fosse a vacina para a potenciação. Uma anula a outra, sobra o 10 limpinho aí. Radiciação e potenciação se anulam, sobra 2. Então, y ao quadrado é igual a 12. Como radiciação e potenciação se anulam, eu aplico a radiciação aqui que ela anula essa potenciação. Mas você tem que aplicar de ambos os lados, né, para não perder o equilíbrio da equação. Radiciação e potenciação se anularam, sobrou o y. Raiz de 12, a gente subdivide ele em 4 vezes 3 para visualizar que a raiz de 4 é 2. 2 raiz de 3, beleza? E agora, com o valor de y, ficou mamão com açúcar. Eu tenho um ângulo aqui de 30 graus, tenho um cateto colado a ele, que eu chamo de cateto adjacente, e o lado maior de todos, que eu chamo da mãezona dos catetos, de hipotenusa. Sendo assim, cateto adjacente e hipotenusa, o que é que a gente usa? Cosseno, não é mesmo? Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que vale 2 raiz de 3, sobre hipotenusa, que vale x. Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, a gente substitui, né, e manda ver. Continua o jogo. Multiplicando em cruz aqui, x igual 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Esse raiz de 3 pode trocar de lugar, mas o x aí, porque o x estava no denominador, vem para o primeiro membro no numerador,
como raiz de 3 estava no numerador, foi para o segundo membro no denominador. E aí, quando a gente simplifica, x igual, cachaca na muchaca, sobra o quê? Somente o 4. Raiz de 3 anula a raiz de 3. Assim, o valor de x é 4, finalizando a correção da atividade número 1. A atividade número 2, tirada do banco de questões do CIMAV, o baúzinho do CIMAV é cheio de matemática, igual o meu baúzinho do Matemática Simples e Prática. Olha, considere esse triângulo que é retângulo em C. Olha aqui, retângulo aqui, né? Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a quanto? Ah, aqui ficou mamão com açúcar. Seno. O que é seno? A gente viu que seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O que é que a gente usa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse ângulo amarelinho de ouro aqui? O 5. E quem é a hipotenusa, a mãe dos catetinhos? O 10. Então vamos lá. Vamos pegar seno do ângulo A igual cateto oposto, que é 5, sobre hipotenusa, que é 10. Quando a gente simplifica, simplifica. Então vamos simplificar por 5 numerador e denominador. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. 1 meio. Simples assim. Alternativa correta, letra D. D de Deus, que me abençoa sempre e que abençoe a você também sempre. Que nos abençoe a todos. Não é mesmo, Zé Joinha? Beleza! Vamos agora à correção da atividade número 3, mais uma do baúzinho do CIMAV, né? Sendo seno de alfa igual a m e cosseno de alfa igual a n, com 0 menor que alfa menor que π sobre 2, o valor da tangente de alfa é quanto? Então, por que tem isso? Porque isso só vale para o primeiro quadrante, não vale para os demais. Mas está dizendo aqui que tem que ser menor que 90 graus, né? Mas também não poderia ser maior que 90 graus, uma vez que se a gente somar o valor de todos os ângulos em um triângulo, dá 180, já tem esse que é de 90, não teria como esse aqui valer mais que 90, não é mesmo? Certo é que diz que o seno de alfa é m e o cosseno é n. O que é tangente? Tangente, além de ser a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, pode ser encontrada também dividindo o seno pelo cosseno. Então, se m é seno e n é cosseno, é m sobre n a solução alternativa A. Mas eu gosto de fazer e provar, e eu vou provar isso para você. Vamos chamar de A, B e C os lados do triângulo. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então seria B sobre A, não é mesmo? Cateto oposto sobre hipotenusa. O B está oposto ao ângulo. Isso aqui é o seno desse ângulo alfa, beleza? Igual B sobre A. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Para a gente achar esse cosseno, precisa saber dessa regra. Então, o n, que é o cosseno, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? O que está colado nesse ângulozinho? O C sobre a hipotenusa, que é o A. Isso é o seno do ângulo alfa, que é chamado de m, que é C sobre A. E o que é tangente? A divisão do seno pelo cosseno. Então, vou dividir B sobre A por C sobre A. Olha, estou dividindo o seno pelo cosseno. Tangente de alfa é igual, multiplicando em cruz, AB, né? Porque B vezes A é AB, A vezes C é AC. Corta aqui, simplifica, simplifica. A tangente do alfa é B sobre C. Mas, na verdade, o que é tangente? O que é tangente? Cateto oposto, que é B, sobre cateto adjacente, que é C. Olha, provei por A mais B que está correta essa afirmação. Então, vamos à próxima. Beleza, Zé Joinha? Beleza! Vamos agora à correção da atividade número 4, que será a última que eu vou corrigir nessa videoaula, que eu estou dividindo aqui em 2 videoaulas, porque 8 atividades fica muito grande, fica cansativo, não é mesmo? E para você assistir a correção das próximas, basta clicar aí no balãozinho no canto superior direito e ser feliz. A atividade número 4 diz o seguinte: para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, o aparelho de medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Bacanona aqui, né? Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metros do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? Olha, meus amigos, minhas amigas, já te deu a faca e o queijo, só você cortar e comer. Porque já te deu a tangente do 30, então tá na cara que eu vou usar tangente.
é um ângulo de 30 graus, forma um triângulo retângulo. Disse que do teodolito até o centro da base da torre aqui é 100 metros, né? E está perguntando a altura total da torre, que eu desconheço, né? Eu sei que esse pedacinho aqui é 1,5, mas não sei esse pedação. Então vamos lá. Já me deu aqui a dica que é tangente, então a tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente desse ângulo aqui, que é 0,58, é cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 100. Multiplicando em cruz, é muito simples, né? 100 vezes 0,58, basta mudar essa vírgula 2 casas para frente, x igual a 58. Porém, a luneta está a 1,5 metro de altura do solo. A solução, eu tenho que somar isso aqui com 1,5 metro. Solução, aproximadamente 59,5 metros. Beleza? E se você gostou dessa videoaula, compartilhe aí nos seus grupos de estudos da sua escola. Compartilha com seus colegas. Quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, mais alunos terão acesso e aprenderão matemática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.